Olá pessoal, tudo bom? Voltamos aí com mais um conteúdo da nossa disciplina de farmacologia aplicada que fala sobre o tratamento de infecções bacterianas, né? E quando a gente fala de infecções bacterianas é algo que também não é incomum na odontologia. É possível que vocês encontrem pacientes que já venham com infecções bacterianas estabelecidas, mas é possível também que, dependendo do procedimento que você vai realizar, você opte por realizar antibióticos de forma profilática. Então, a gente vai falar na nossa série sobre antimicrobianos, que vai ser essa a próxima aula. A gente vai falar sobre profilaxia bacteriana, né, o antibiótico utilizado de forma profilática, e vamos falar também do tratamento de infecções já pré-existentes, tá? Então, essa primeira parte vai ser o tratamento e a segunda parte a profilaxia. E aí, para a gente falar de antibiótico, a gente precisa relembrar lá da farmacologia básica os principais mecanismos de ação dos antibióticos. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar que os antibióticos atuam tanto na parede celular da bactéria, na membrana celular, na síntese de proteína, no DNA, na sua função e estrutura, como também na síntese de compostos que são utilizados para síntese do DNA, tá? Que como, por exemplo, as purinas. Então, quando a gente pensa nisso, eu tenho aí um arsenal terapêutico que pode atuar em diversos pontos da estrutura celular bacteriana, onde, sem sombra de dúvida, os que afetam a parede celular e os que afetam a síntese proteica são os principais antibióticos ou antibacterianos utilizados na odontologia. Mas a gente vai passar pelos mais importantes dentro do universo odontológico, tá? Só para a gente lembrar, os antibióticos podem ser classificados como bactericidas ou bacteriostáticos. Toda vez que o antibiótico é classificado como bactericida, ele é capaz de matar a bactéria. E quando ele é classificado como bacteriostático, ele é capaz de impedir o metabolismo dessa bactéria, a sua capacidade de se reproduzir e, consequentemente, não mata a bactéria, mas impede com que essa infecção avance. E quem é responsável aqui para poder resolver a infecção é o sistema imunológico do paciente. Como os antibióticos também podem ser classificados de acordo com seu espectro, ou seja, qual é o rol de bactérias que eles afetam, né? Então, a gente tem aqui os antibióticos que afetam as bactérias gram-positivas, gram-negativas, os antibióticos que atuam nos dois tipos de bactéria e os antibióticos que atuam nas bactérias anaeróbias, que quando a gente pensa na odontologia, principalmente na periodontia, a gente tem na endodontia também, em alguns abscessos, a gente tem a presença de bactérias anaeróbicas, que são aquelas bactérias que não precisam de oxigênio para se reproduzir, tá certo? E uma coisa que é muito importante e que tem se discutido bastante dentro da odontologia, pessoal, é o uso desses antibióticos, tanto para tratamento como para profilaxia, mas principalmente dentro da profilaxia, no sentido de evitar utilizar antibióticos de forma desnecessária ou por tempo desnecessário para que a gente possa estimular o mínimo possível a resistência bacteriana. Então, o uso incorreto e indiscriminado dos antibióticos podem provocar, estimular a bactéria a gerar mutações no seu DNA e, dessa forma, criar mecanismos de resistência. Seja ele qual for, pode ser produção de enzimas inativadoras, pode ser diminuição da entrada do antibiótico na bactéria, pode ser criar bombas chamadas bombas de efluxo que jogam o antibiótico para fora da bactéria, pode ser alterar o receptor de membrana que reconhece aquele antibiótico na bactéria. Então, existem N possibilidades das bactérias se modificarem e, dessa forma, passar para os seus descendentes de uma maneira na qual ela não responda bem àquele antibiótico. Por quê? Porque, pessoal, quanto mais as bactérias se tornam resistentes, menos opções terapêuticas a gente tem para tratar a infecção. E aí, se a gente ficar utilizando antibiótico de forma desnecessária ou de forma incorreta, e essa resistência aumentar bastante, vai chegar numa época onde a gente não vai ter antibiótico para tratar alguns tipos de infecção. Quando isso acontece, infelizmente, o paciente tende a óbito, tá? Então, é algo muito sério, a resistência bacteriana, tem se discutido muito isso atualmente e a gente tem, dentro da odontologia, tentado ser um pouco mais responsável quanto ao uso correto e a prescrição correta desses medicamentos. Como eu disse para vocês, a gente tem a odontologia utilizando os antibióticos tanto para o tratamento de uma infecção que já está existente, como para prevenir uma infecção
né, num paciente que possa ter risco de desenvolver endocardite, num paciente que tem algum tipo de imunocomprometimento, ou simplesmente para evitar uma infecção no local de cirurgia, no local de operação. Tá? Então, a gente não vai se deter essa questão profilática nessa aula de hoje, a gente vai falar mais do tratamento para depois a gente falar dos antibióticos, da profilaxia, desculpa. Mas uma coisa que é interessante, pessoal, é que assim, o mesmo antibiótico que é usado para o tratamento é usado também para a profilaxia. O que difere entre eles, na verdade, é o tempo que eles são utilizados e a dose que eles são utilizados. Então, a escolha vai ser a mesma. Então, nessa primeira aula que a gente vai falar do tratamento, vocês vão conhecer todos os antibióticos que a gente vai usar. Porém, quando a gente for para a parte de profilaxia, o que vocês vão ver que vai ser diferente vai ser que o tempo na profilaxia é menor e a dose é maior. No caso do tratamento, essa dose tende a ser menor e o tempo maior. Então, aqui na profilaxia, a gente tem tempo menor e dose maior. E no tratamento, a gente tem dose menor e tempo maior, tá bom? Então, os antibióticos vão ser o mesmo, porém, a condição de uso é que vai ser diferente. E aí, eu queria chamar a atenção para vocês para isso, né? Frisar realmente que o uso de antibióticos, seja ele para profilaxia, seja ele para tratamento, ele não é, vamos dizer assim, a principal, ele é totalmente coadjuvante quando a gente pensa no procedimento. Então, procedimentos como drenagem de um abscesso, ou até mesmo exodontia, ou uma raspagem, são procedimentos que vocês aprendem dentro do curso de vocês e que eles vão, muitas vezes, evitar o uso de antibiótico. Tá? Então, os procedimentos odontológicos, eles evitam o uso de antibióticos e quando é necessário fazer o uso de antibacterianos, o antibacteriano ele vem como um adjuvante nesse processo, tá certo? Então, ele vem com o objetivo de ajudar aquele hospedeiro a controlar aquela infecção e que o sistema imunológico dele consiga fazer isso de uma forma mais eficiente. E o sucesso de qualquer escolha, né, ou de qualquer tratamento de infecções está relacionado a escolher o antibiótico certo para a bactéria certa. Então, essa é a grande, vamos dizer assim, o grande segredo. Mas nem sempre vocês tratam infecções que vocês sabem quais são as bactérias, tá? Mas vocês já têm uma noção aí de quais são as bactérias que estão localizadas na boca, né, no ambiente oral. Quando a gente pensa dos antibióticos que são protocolos e padrões utilizados na odontologia, a gente viu todos esses no semestre passado, né, as penicilinas, cefalosporinas, macrolídeos, clindamicina, metronidazol, tetraciclinas e os outros, mas esses aqui que estão de vermelhinho, penicilinas, macrolídeos, clindamicina, metronidazol e tetraciclinas menos, mas principalmente esses primeiros aqui desse primeiro quadrinho, são os antibióticos mais usados dentro da odontologia. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, e aí a gente vai adicionar informações que é o que a gente tem feito, né, durante todo o nosso semestre, relembrar de alguns medicamentos que a gente viu na básica, e aí adicionar informações que permitam que essa prescrição seja realizada. E aí, quando a gente pensa em antibióticos, eu acho que o que vem na cabeça da gente, em primeiro lugar, são as penicilinas, né, sem dúvida nenhuma, são a primeira escolha no tratamento de infecções, a não ser que o paciente tenha alguma contraindicação ou a infecção tenha uma característica um pouco diferente. Lembrando que eles pegam micro-organismos aeróbios gram-positivos, gram-negativos, tá? Então, eles não pegam anaeróbios, mas pegam aeróbios gram-positivos, gram-negativos. É mais do que suficiente dentro da odontologia para o que a gente precisa, tá certo? Dentro das penicilinas, a gente tem a ampicilina e a amoxicilina. E aí, como eu coloquei aqui, a amoxicilina está de vermelho porque ela é a primeira escolha, já que a ampicilina ela interage com o alimento e tem uma posologia incômoda de 6 em 6 horas. A amoxicilina tem uma posologia mais cômoda de 8 em 8 horas, pode ser até de 12 em 12 horas, dependendo da sua dose. Mas no SUS, né, a dose que é liberada pelo SUS, a concentração que é liberada pelo SUS é na posologia de 8 em 8 horas, tá certo? Então, a amoxicilina vai ser a nossa primeira escolha. Então, vamos olhar aqui para ela. Ela é usada numa concentração, adicionando informação de 500 miligramas e uma posologia de 8 em 8 horas. Existe a amoxicilina de 875 miligramas. Essa amoxicilina, como ela é uma dose maior, ela passa para uma posologia também mais cômoda, de 12 em 12 horas. Mas por que eu nem coloquei ela aqui? Porque aqui o SUS dá
é a concentração de 500 miligramas, que é a posologia de 8 em 8 horas. Então, é essa posologia que a gente vai trabalhar, tanto na clínica escola, como para quem for trabalhar no SUS. E essa amoxicilina aqui é bem mais cara, tá certo? Lembram do semestre passado, quando a gente falou que existem bactérias que são resistentes, que produzem aquela enzima chamada beta-lactamase? Essa bactéria produtora de beta-lactamase, a gente não tem uma penicilina que possa administrar num paciente em casa, né, por via oral, que seja resistente a essa beta-lactamase, mas foram criados inibidores de beta-lactamase, como o clavulanato de potássio, que é aquele que engana a bactéria, né? Que entra primeiro na bactéria, que vai lá, a bactéria gasta sua enzima com ele, porque ele também tem um anel beta-lactâmico, e aí depois a amoxicilina chega para poder impedir a síntese da parede celular da bactéria. Então, em infecções beta-lactamase resistentes, na odontologia, você não tem como olhar para o paciente e dizer que ele está com uma infecção resistente, mas se você vai fazer algum procedimento ou é uma infecção decorrente de um procedimento que envolveu o seio maxilar, as bactérias que ficam aqui, principalmente quem tem histórico de rinite e sinusite, são bactérias que tendem a ter a presença de beta-lactamase. Então, você pode já iniciar o tratamento com clavulanato de potássio. A outra opção de você usar o tratamento da amoxicilina associada ao clavulanato de potássio é quando só a amoxicilina não resolveu, o que é um sinal, né? Você já tentou o tratamento, o paciente não teve melhora, é um sinal de bactéria resistente, tá certo? Ou realizar o antibiograma, mas não é a realidade para a maioria dos pacientes, tá certo? A posologia, ela segue a posologia da amoxicilina, afinal é ela que vai de fato acabar com a infecção. Então a gente tem aqui 500 mg de amoxicilina mais 125 mg de clavulanato de potássio, ambos dados de 8 em 8 horas. Professora, são 2 comprimidos? Não, tá? A amoxicilina vem junto com o clavulanato de potássio. Então, ele é usado num comprimido só, o que facilita esse uso para o paciente. Como eu disse para vocês, existe a amoxicilina de 875, existe também ela associada ao clavulanato, o que a posologia passa para 12 em 12 horas, mas, voltando mais uma vez, a gente vai usar essa posologia aqui de 500 miligramas, tá? Então, a gente já adicionou a informação da amoxicilina, né, de 500 miligramas de 8 em 8 horas. Até o semestre passado, a gente só conhecia a amoxicilina, que era o antibiótico que impedia a síntese da parede celular. Então, agora eu já estou dando ferramentas para vocês poderem construir uma prescrição, tá? Outra associação que a gente encontra, e aí ela não acontece mais dessa forma, porque não é num comprimido só, são comprimidos diferentes, né? Cápsulas e comprimidos diferentes, é a amoxicilina com o metronidazol. Gente, metronidazol a gente viu no semestre passado, e o metronidazol, na verdade, é um antiprotozoário, tá? A gente vai estudar ele na farmacologia dentro dos antiprotozoários. Mas ele é um antiprotozoário com atividade antibacteriana, especificamente para bactérias anaeróbias, certo? Principalmente anaeróbia gram-negativa. Então, quando a gente pega pericoronarites, gengivite ulcerativa necrossante, abscesso periapical, como eu falei para vocês, principalmente pério e endo, pode ser que nessas situações você tenha a presença dessas bactérias que são anaeróbicas. E que a amoxicilina, como a gente viu no começo do slide, ela só pega bactéria aeróbia, gram-positivo, gram-negativo, mas ela só pega bactéria aeróbia. Então, pode ser que haja necessidade de eu associar a amoxicilina com o metronidazol. São comprimidos diferentes, onde você tem que tomar, pode ser inclusive os 2 juntos, e eles são utilizados na mesma posologia da amoxicilina. Então, a amoxicilina é usada de 8 em 8 horas e o metronidazol, tá para cá, também é usado de 8 em 8 horas, tá certo? E uma coisa que é interessante aqui é que quando você for realizar a prescrição, você tem que fazer toda a prescrição da amoxicilina e depois toda a prescrição do metronidazol, porque eles são medicamentos distintos. Já na prescrição da amoxicilina com clavulanato, é uma prescrição só. Amoxicilina mais clavulanato de potássio, 500 mais 125, tomar um comprimido de 8 em 8 horas por 5, 6 ou 7 dias, que é o tempo que a gente vai ver, que é o tempo do tratamento, certo? Então, amoxicilina com clavulanato, infecções resistentes. Amoxicilina com metronidazol, infecções mistas por bactérias aeróbias e bactérias anaeróbicas. Beleza?
Cefalosporinas eu coloquei só aqui a título de informação, mas a gente já tinha discutido isso no semestre passado. Toda vida que uma pessoa é alérgica à penicilina, a gente não pode fazer uso de cefalosporina por causa da reação cruzada, da possibilidade dessa pessoa também ter alergia às penicilinas. Não é primeira escolha na odontologia, porque as penicilinas são primeira escolha. E se não é a primeira escolha, quando é que eu usaria? Quando eu sou alérgica, eu também não posso usar por causa do risco de reação cruzada. Então, normalmente, as penicilinas ficam mais restritas em infecções bucais avançadas quando o paciente está sendo tratado a nível hospitalar. Nível domiciliar, não, tá? E o que a gente usa? Se não é, por exemplo, a cefalosporinas. Por exemplo, se o paciente for alérgico à penicilina, qual é a opção que eu tenho? A gente vai ter que mudar a classe, né, para que a estrutura química daquele antibiótico não seja parecida e não haja risco de infecção. Aí a gente passa por uma classe chamada macrolídeos. Os macrolídeos, gente, é incluído a eritromicina, a azitromicina e a claritromicina. São os três representantes que a gente tem nos macrolídeos. E quando a gente fala desses medicamentos, antigamente era muito usada a eritromicina, hoje não mais. Hoje o mais usado é a azitromicina, principalmente quando nós falamos de adulto, e quando a gente fala de criança pode ser a azitromicina ou também a claritromicina, tá? A eritromicina tem a desvantagem de ser de 6 em 6 horas, a claritromicina ganha aí dela por ser de 12 em 12, e a azitromicina ganha das duas por ser de 24 em 24 horas. Tá? Os três são bacteriostáticos, embora para alguns micro-organismos ele possa funcionar também como bactericida. E em relação ao espectro, a gente também tem um espectro que vai aumentando da eritromicina, que tem o menor espectro, ou seja, o rol de bactérias que eles afetam, para a claritromicina em segundo lugar, e a azitromicina é a que consegue pegar mais bactérias, inclusive toxoplasma, tá certo? Queria chamar a atenção para vocês para eritromicina e claritromicina. Então, vou botar aqui. Eri e clari são inibidores enzimáticos. E o que são inibidores enzimáticos? Que é um N, tá? O que são inibidores enzimáticos? São medicamentos que inibem as enzimas do citocromo P450, que, por acaso, é aquele citocromo responsável por realizar as metabolizações para o medicamento ser eliminado. Então, a eritromicina e a claritromicina, quando usado com alguns medicamentos, como digoxina, como varfarina, que são metabolizados por esse citocromo, eles podem aumentar o efeito desses medicamentos e torná-los tóxicos. Então, se o paciente faz uso de algum medicamento que é metabolizado pelas enzimas que esses antibióticos inibem, a opção é a azitromicina. Tá? Então, pela posologia e por menor interações medicamentosas, a nossa opção, pelo menos aqui na clínica escola e na maioria dos lugares, é utilizar a azitromicina como uma alternativa para quem é alérgico a penicilinas, tá certo? Aqui só para mostrar as doses para vocês, ó, todas existem por via oral, tanto a Eri como a Clari como a ASE são 500 mg. O que muda, como eu disse para vocês, é a posologia, né? A eritromicina de 6 em 6, a Clari de 12 em 12 e a ASE de 24 em 24 horas. Uma outra opção que a gente tem, pessoal, quando se fala de tratamento de infecções, é a clindamicina. A clindamicina faz parte da lincosamina. Normalmente é mais reservada para infecções mais avançadas. Ela é muito boa para gram positivo, certo? Não tão boa para gram negativo, mas normalmente a microbiota oral ela é mais parecida com isso aqui, com bactérias gram positivas. É também uma alternativa para alérgico a penicilinas. Então, a gente vai ver lá no protocolo que ele está como uma alternativa. Ele também consegue pegar bactérias Ele pega gram positivo aeróbio e pega anaeróbio. E aí eu não preciso associar em caso de infecções mistas. Então, por exemplo, se eu estou usando amoxicilina mais metronidazol, mas eu não vou usar isso porque o paciente é alérgico à amoxicilina, eu posso usar a clindamicina sozinha. Eu não preciso associar o metronidazol, porque ela já tem o espectro que o metronidazol também tem, que é pegar bactérias anaeróbias. Uma característica bem bacana, gente, da
clindamicina é a capacidade que ela tem de penetrar macrófago e neutrófilo. E neutrófilo, a azitromicina também tem essa capacidade. Quando a gente pensa na penetração de macrófago e neutrófilo, a gente consegue penetrar melhor infecções mais difíceis de serem acessadas, como, por exemplo, os abscessos. Toda infecção que a gente tem pus tem uma dificuldade maior do agente antibacteriano chegar. E aí, quando a gente tem essas infecções, a penetração desses antibióticos nessas células acabam que facilitam a chegada do antibiótico no centro dessa infecção, porque aquele emaranhado de pus ele também tem uma mistura de células macrófagos e neutrófilos, tá certo? A clindamicina tem uma posologia diferente, né? Ela tem uma dose aí de 300 miligramas, comparado com todos os outros que a gente viu que era 500, e a posologia é de 8 em 8 horas, tá certo? A mesma posologia da amoxicilina, mas a dose é um pouquinho diferente. E quanto tempo, professor? Eu já vi o medicamento, já vi qual é a concentração que ele deve ser usado e quanto tempo eu vou usar esse medicamento. E aí, mais uma vez, eu digo para vocês que essa é uma das grandes preocupações que a gente tem atualmente, que é usar aquele antibiótico, primeiro, se ele for necessário, e segundo, pelo tempo correto. E quando a gente pensa nisso, o que a gente tem? A gente tem que as infecções, elas são caracterizadas pelos seus sinais, né, por pus, por vermelhidão, por processo inflamatório associado, e que eu não devo utilizar esse medicamento por um tempo de 7 dias. Né? De onde saiu esse número 7 dias? É um número aleatório? É necessário realmente para todas as infecções? Isso tem se discutido muito ultimamente. E o que a gente tem avaliado e o que, na verdade, tem se proposto é que um paciente, depois que ele recebe a prescrição de um antibiótico pela necessidade de usar esse antibiótico, ele seja reavaliado de 48 horas a 72 horas após o início do tratamento. Então, esse paciente recebe a prescrição de antibiótico, é reavaliado, vamos supor, 72 horas. Então, 3 dias depois. Se 3 dias depois que você avaliou esse paciente não tem mais nenhum sinal de infecção. Ele tinha febre, não tem mais. Ele tinha pus, não tem mais. Estava vermelho e inchado, não está mais. Estava doendo, não está mais. Se os sinais todos daquela infecção sumiram, por uma questão de cuidado, você ainda vai deixar esse antibiótico mais 2 dias, mais 48 horas após a completa remissão dos sintomas. Se você reavaliou ele 3 dias depois e vai deixar mais 2, você vai ter um total aqui de 5 dias de tratamento, tá certo? A outra possibilidade é, você passou o antibiótico para ele, avaliou ele 2 dias depois e ainda tem sinal da infecção. Os sintomas não foram, remissivos. Aí você vai esticar isso por mais 4 dias, que vai dar os 7 dias. E aí, avaliar novamente esse paciente para saber se nesses 7 dias resolveu. Se não resolveu nesses 7 dias, provavelmente essa bactéria seja resistente. E aí deve ser feita a troca do antibiótico ou a adição do clavulonato de potássio na terapia. Ficou claro, pessoal? Na nossa aula, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente discute, tá bom? Então, normalmente, para infecção aguda, que vai ser o carro-chefe de vocês, o tratamento vai ser de 5 ou 7 dias, vai depender da infecção. Já as infecções crônicas, elas podem ter um tempo maior, a gente não vai trabalhar muito com infecção crônica agora, mas elas podem ter um tempo maior de tratamento, tá? Lembrando que quando a gente fala de infecção crônica, a gente tem isso presente principalmente na periodontia, onde a terapia mecânica, aquela limpeza de 6 em 6 meses, às vezes de 3 em 3 meses, se o paciente tem uma formação de placa muito intensa, ela pode ser necessária por até mais tempo, tá certo? Tem uns tratamentos que indicam, inclusive, a doxiciclina, que é uma tetraciclina. Claro que a tetraciclina só é usada quando a amoxicilina ou metronidazol não pode ser usada. Tetraciclina. Até 21 dias. Porque quando eu tenho infecção crônica, e aí é quando a gente pega aqui infecções que afetam a gengiva, depende de um tempo o medicamento ele depende de um tempo maior para conseguir atingir boas concentrações no fluido gengival. E aí, normalmente, esse tratamento é um pouquinho mais longo, tá certo? Mas, normalmente, de 5 a 7 dias de tratamento para infecções agudas, que é o que a gente vai trabalhar na maioria das nossas situações, tá? Queria chamar a atenção para vocês aqui os principais efeitos adversos que a gente tem. Então, penicilinas, que é o nosso carro-chefe, alergias, desconforto gastrointestinal e distúrbio da microbiota do hospedeiro,
Tá? Então, tá todo carnavalzinho esse meu slide. Por quê? Porque você consegue identificar pela cor quais são os principais efeitos adversos de cada antibiótico. Então, ó, penicilinas causa mais alergia, problema gastrointestinal e distúrbio na microbiota. Macrolídeo não causa tanta alergia, mas já causa problema gastrointestinal, hepatotoxicidade e distúrbio da microbiota. Só para vocês se localizarem aí. Queria chamar a atenção para vocês aqui nas penicilinas, nessa distúrbio da microbiota do hospedeiro. Primeiro, pode dar diarreia, como qualquer antibiótico pode dar, mas as penicilinas dão mais, porque elas fazem isso de forma mais intensa. Como elas também reduzem o efeito dos anticoncepcionais orais, tá? Então, penicilinas, como qualquer outro antibiótico, mas principalmente as penicilinas, elas reduzem a eficácia dos anticoncepcionais orais, e a gente já comentou isso no semestre passado. Porque o hormônio do anticoncepcional, parte dele do oral, né, vem ativo e parte dele vem inativo. O que vai ativo vai para o sangue. O que é inativo tem que ser ativado para ir para o sangue. E quem ativa isso? As bactérias do intestino. Então, quando essa penicilina destrói parte dessa microbiota intestinal, essas bactérias morrem, essa parte não vai ser ativada e a concentração do anticoncepcional no sangue reduz, o que pode diminuir a sua eficácia. Então, toda paciente que estiver em idade fértil, que você precisar prescrever antibióticos para ela, você precisa perguntar se ela faz uso na anamnese de anticoncepcionais e que, se ela fizer uso durante o tempo do tratamento mais 7 dias, ela precisa fazer uso de outro método contraceptivo. Por exemplo, você passou o antibiótico para a paciente 5 dias, então ela vai fazer uso de relação com outro tipo de contraceptivo, como, por exemplo, o preservativo, durante 12 dias. Se você prescreveu o antibiótico por 7 dias, vai ser 7 dias do tempo do tratamento, mais 7 dias, né, que é o tempo que o antibiótico precisa para poder voltar a manter concentrações sanguíneas capazes de impedir a ovulação. Beleza? Aqui eu já falei para vocês, são algumas interações medicamentosas, ó, diminuição do efeito dos anticoncepcionais e a inibição enzimática com digoxina, varfarina. Então, a azitromicina é uma boa opção porque ela não gera essa inibição enzimática. A gente já falou sobre isso. E aí eu queria finalizar essa nossa primeira parte, pessoal, com o protocolo da clínica escola, né? Então, já falei isso para vocês, mas vamos fechar nosso estudo com o protocolo da clínica e na próxima aula a gente volta com a parte da profilaxia. Então, lembrando que eu tenho a terapêutica, primeira escolha, né? Vai ser amoxicilina, 500 mg, de 8 em 8 horas, lá em cápsula, por 5 a 7 dias. Você vai botar 5 a 7 dias na prescrição? Não, você escolhe se é 5 ou se é 7. Se o paciente for alérgico à penicilina, ele pode usar ou a azitromicina ou a clindamicina. Se for a azitromicina, é de 500 mg, um comprimido a cada 20 horas por 3 a 5 dias. Se for clindamicina, é 300 mg, um comprimido de 8 em 8 horas por 5 a 7 dias. Professora, por que a posologia da azitromicina é menor do que as outras? A azitromicina, gente, tem uma característica chamada de efeito pós-antibiótico. Tá? Eu uso pouco tempo, não é porque ela é fera e resolve o problema em tão pouco tempo, não. É porque depois que eu paro de usar a azitromicina, ela ainda fica na minha corrente sanguínea de 5 a 7 dias, dependendo do corpo. Então, eu uso pouco tempo, mas porque depois que eu paro de usar, ela permanece uma concentração no sangue estável por muito tempo, tá certo? Então, por isso a gente usa no máximo 3 a 5 dias e não expõe o paciente a tanta toxicidade, tá? Se a infecção for por bactérias produtoras de beta-lactamase, eu vou ter que usar amoxicilina com clavulanato. Tá vendo que eles são juntos aqui, ó? 500 mais 125, uma cápsula de 8 em 8 horas por 5 a 7 dias, tá? Então, é uma prescrição só. Se for por infecções mistas, onde eu tenho bactérias anaeróbias, eu vou ter que passar um para bactérias aeróbias, que é a amoxicilina 500 mg, o mesmo protocolo aqui de cima, e vou adicionar aí o metronidazol, que é usado na concentração de 400 mg, também de 8 em 8 horas por 5, tem esse R aqui não, de 5 a 7 dias. Professora, se o meu paciente perguntar se pode tomar junto, pode, não tem nenhum tipo de interação medicamentosa. Esse protocolo que eu acabei de passar para vocês, ele é o protocolo de tratamento, tá, pessoal? O protocolo de profilaxia, ele é diferente, lembrando que as escolhas dos medicamentos vão ser o mesmo, porém a dose e o tempo que a gente vai usar também vai ser diferente. O medicamento é igual, mas a dose e o tempo é diferente. Tranquilo?
Próxima aula a gente volta com a profilaxia de infecções bacterianas. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.